Olá, amados e queridos, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem e que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos aí, no nosso objetivo de chegar aos 500 inscritos no canal até o final do mês de abril. Tenho visto que bastante pessoas já têm se inscrito no nosso canal e eu creio que a ajuda de todos vai ser muito importante para a gente atingir esse objetivo, essa meta de 500 inscritos no canal. E o mais importante de tudo é nós continuarmos pregando a palavra de Deus baseada somente nas Escrituras. Porque Jesus, quando ensinava, ele ensinava baseado nas Escrituras. E, inclusive, o Senhor, ele criou a expressão está escrito. Sempre que ele se deparava com alguma situação, Paulo também usava essa expressão. Então nós temos que pregar o que está escrito, E hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus, que se encontra na carta aos Hebreus, carta que não tem um autor determinado, é uma carta anônima, porque ninguém assinou essa carta. Então é uma carta que nós não sabemos quem escreveu, mas é uma carta muito profunda. Eu aconselho a você que gosta de ler a Bíblia, estude esta carta, porque aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o seu Senhor Jesus. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre Jesus, tem tudo que você precisa saber sobre o seu Senhor. Então leia essa carta com bastante meditação, debaixo de bastante oração, que Deus vai abrir bastante o seu entendimento nas Escrituras. Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Pai amado, Deus santo e querido, neste momento nós entramos na tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade, mais este privilégio e esta honra imensurável que o Senhor nos concede de adentrarmos a tua santa e gloriosa presença para fazermos o uso da exposição da tua santa e gloriosa palavra. Pois a tua palavra, ela não volta para ti vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Que a tua terra possa encontrar corações que sejam uma terra boa, uma terra onde a semente que vai ser lançada possa cair e germinar, crescer, dar flores e dar frutos dignos de justiça. Que tudo, meu Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Unge os meus lábios, para que ao falar não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a usar os meus lábios para dar voz à tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém e amém, Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Essa da parte do nosso Deus, pois a palavra começa dizendo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Paulo, o pregador aqui, o escritor aqui, a carta aos Hebreus, ele está, sendo direto. Ele está enviando, ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo eu acho, ele não está dizendo é possível, ele não está dizendo ele não está dizendo assim uma coisa que seja por acaso, não, mas ele está afirmando que é impossível. Vou falar de uma maneira mais clara para você. Ele está falando o seguinte aqui, nessas palavras ele quer dizer o seguinte: é impossível que o crente que se desviou de Jesus e não voltou antes do Senhor voltar para arrebatar sua igreja, seja salvo. Porque nós sabemos que muitos são os que se desviam, mas voltam para o caminho. Muitos são os que se afastam da casa do Senhor por algum tempo, mas depois volta, se arrepende e volta. Esses aí são aqueles que não experimentaram ainda o dom completo. Eles entraram, aceitaram Jesus como seu Salvador, ficaram algum tempo na casa, mas as coisas do mundo, os sufocaram e eles voltaram ao caminho. Mas eles não tiveram uma vida ainda com Deus, assim, de receber o batismo com o Espírito Santo, de serem conhecedores profundos da palavra de Deus, ter uma intimidade com Deus, receber revelações da parte de Deus, porque Deus ainda é o mesmo, ele revela, ele dá visões, ele dá revelações, Então, eu estou falando dessas pessoas que receberam esses dons espirituais, receberam os dons espirituais, está falando aqui bem claro, e provaram a boa palavra, foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha só. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Provaram as coisas de Deus, comprovaram que Deus realmente estava neles, comprovaram que Deus estava realmente fazendo uma obra na vida deles, Deus os usava, e aí eles deixaram a Deus, se corromperam, e depois, quando chegar o dia do arrebatamento, eles não se consertaram ainda, eles não serão salvos depois do arrebatamento. Não vai ter esse negócio de na segunda vinda eles vão ter que morrer ali, não negando a Cristo para serem salvos. Não existe isso aí, não existe essa possibilidade. É impossível que o crente que se desviou dos caminhos, que se desviou de Jesus, tendo pleno conhecimento da verdade, tendo pleno conhecimento de Deus, tendo sido participante das virtudes do Espírito Santo, tendo recebido dons celestiais, tendo conhecimento profundo de Deus, das coisas de Deus, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. É impossível que eles sejam novamente recolocados no corpo de Cristo. É como um membro que você granguenou, é uma palavra difícil, granguena, né? É como por exemplo, de repente você vai ao médico porque você sofreu um acidente, e vamos supor que você sofreu um acidente no seu pé, e os médicos eles tentaram de tudo para curar, mas seu pé não se cura, porque ele gangrenou.
Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que amputar o seu pé e jogar fora. Porque se deixar o seu pé gangrenado no seu corpo, ele vai gangrenar sua perna, vai gangrenar seu corpo todo, vai te matar. A gangrena vai te matar. Então o crente que teve todo o conhecimento, teve todas as coisas de Deus, e ele se desviou do caminho do Senhor, é como um membro que gangrenou. Ele tem que ser arrancado. Deus o arranca fora. Então aqui a palavra está dizendo, é impossível que o crente que se desviou do caminho, não se arrependeu dos seus pecados, seja salvo. Então como é que pode alguns ensinarem que aqueles que ficarem, né? Isso eu digo, aqueles que ensinam, pregando sobre o arrebatamento secreto. Eles dizem que aqueles que ficarem, aí vão dizer, ai meu Deus, a igreja foi, aí vão ficar chorando. Aí depois, quando o anticristo começar a matar, ele vai ser salvo pelo próprio sangue dele. Que ele vai ter que morrer, mas não negar Jesus. Aí ele vai ser salvo. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade de alguém que se desviou. Jesus voltou, levou a igreja e ele vai ter outra oportunidade. Aqui está dizendo que é impossível. É impossível, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível que eles sejam renovados. Não serão renovados. Não terão outra oportunidade. Depois que é como a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes estavam preparadas para a hora que o noivo viesse, elas ter as suas lamparinas com azeite, ter luz na sua vida. E as loucas, elas não estavam preparadas para quando o noivo chegasse. Elas estavam de qualquer maneira. E quando gritaram, eis aí o noivo, elas pediram, dá-nos do seu azeite, mas as prudentes falaram, não, vai comprar onde vende. E elas foram comprar. Quando voltaram, o que aconteceu? Bateu na porta, Senhor, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que ele fechou a porta e falou, não vos conheço. Quer dizer, não teve segunda oportunidade para elas. Isso está falando do arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for arrebatada, acabou. Quem ficar, ficou. Vai para o trono branco. Vai para o juízo final. Então você tem que aproveitar agora, enquanto as portas do céu ainda estão abertas para você, porque vai chegar um dia em que essas portas vão se fechar e você não terá mais oportunidade de salvação da sua alma, mas você vai ser lançado no lago que Deus preparou para o diabo e os seus demônios, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Não foi preparado para mim, não foi preparado para você, mas foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que não obedecem à palavra de Deus. O negócio é sério, irmãos. As pessoas ficam ensinando historinha, ficam com fábulas, com falácia, mas o negócio é sério. Se você for fundo na palavra de Deus, você vai ver que o negócio é sério. Aí eles continuam dizendo, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério e o expõem à vergonha. O crente, quando se desvia, ele está expondo Jesus à vergonha. Ele está expondo a igreja de Cristo à vergonha. E recaíram, pois assim quanto a eles, de novo crucificam
o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É como se ele estivesse crucificando Jesus de novo. Quem tem as virtudes do Espírito de Deus, quem tem uma vida com Deus, quem tem um ministério com Deus, e quem larga isso tudo, e daqui a pouco você vai ver, mas fulano não era da igreja, não era cheio do Espírito, não pregava, não cantava, não louvava, não adorava a Deus, e agora está em outra religião assim, assado, a religião A, a religião B. Essa pessoa dessa uma pessoa dessa, ela envergonha a igreja de Cristo, envergonha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tem duas igrejas, uma fiel e outra infiel. Então como é que ele vai vir? Vai levar a primeira e depois vai vir levar a segunda? Os que estão desviados vão depois? Não tem isso não, meu irmão. Diz você, se você vir Jesus, quando Jesus vier. Porque Jesus vai vir durante a grande tribulação. No finalzinho da grande tribulação, Jesus virá. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos escapariam. Mas, por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Porque quando o anticristo começar a dominar, a coisa vai ser terrível, a coisa vai ser tenebrosa. Então Deus vai abreviar os dias por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que estão firmes com Jesus, os que estão firmes servindo ao Senhor, os que estão firmes na palavra de Deus. Não é os que estão firmes na igreja não, irmão. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não está firme na palavra. São levados por ventos de doutrinas enganosas. Então a palavra de Deus está falando. O Senhor Jesus, ele não tem duas igrejas, uma fiel e outra infiel, para ele vir pegar uma primeiro e depois vir pegar outra. Não, que negócio é esse? Jesus tem uma igreja só, que é santa, que é pura, que é sem mancha, sem ruga, imaculada. Esta é a igreja de Cristo. Não essas igrejas que estão pregando aí, que depois do arrebatamento secreto, você só vai ser salvo pelo seu próprio sangue, você vai ter que morrer sem negar a Cristo, aí você vai ser salvo. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso, irmão? Agora eu estou mostrando para vocês aqui, está escrito, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, quer dizer, saíram da igreja, saíram da presença de Deus, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, a vergonha, o expõem à vergonha. Jesus não tem uma igreja que honra ele e outra que o envergonha. A palavra de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, e para que te vá bem. E se você tem que honrar seu pai e sua mãe, que são seres humanos como você, imagina o Senhor, nosso Deus. Quem desonra o Senhor não vai ter vida eterna. Porque aqui diz que essa palavra, honra teu pai e tua mãe, é uma palavra com promessa. Aquele que honrar pai e mãe terá os seus dias prolongados sobre a terra e as coisas irão bem para ele. Mas então, se com o pai e com a mãe é assim, imagine com o Pai Celestial, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos honrar muito mais. Mas não, prega-se por aí que os que desonraram Jesus vão ter uma segunda chance. O que eu não vejo, o que eu não acho nas Escrituras. Já li as Escrituras todas diversas vezes e não acho base para isso. Terceira coisa, Deus nos ensinou a fazer o bem para que nós não façamos o mal, estejamos queimados. Mas que isso? Deus nos ensinou a fazer o bem para que nós não façamos o mal
e sejamos queimados. Se você não quer ser queimado, irmão, faça o bem, que Deus já te ensinou a fazer o bem. Não faça o mal. Ó, a palavra diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Isso é o quê? Está dizendo, nós somos a terra, irmão. Terra sou eu, terra é você. Ô terra! Nós somos terra. E que chuva é essa que cai sobre nós? A terra, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela. A chuva é a palavra de Deus, irmão. A chuva é a palavra de Deus, porque a água da vida vem sobre nós. A água da vida é a palavra de Deus. Então essa chuva que está falando aqui é a palavra de Deus. A gente vai bebendo, bebendo, bebendo da palavra de Deus, a palavra de Deus pura, a palavra de Deus que está, você pode dizer assim, está escrito, conforme eu estou mostrando aqui que está escrito. Aí você aprende, você vai aprendendo a fazer o bem. Por quê? Ela produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de Deus. Olha só, ela produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Você vai fazer o bem para o seu irmão, para a sua irmã. Você vai fazer o bem para Deus, porque Deus está te ensinando a fazer o bem. O que é fazer o bem? É ser uma pessoa proveitosa, uma pessoa que as pessoas, quando escutar ela falando alguma coisa, seja coisa que se tenha proveito para a vida das pessoas, tenha utilidade para a vida das pessoas. Não engano, não mentira, não coisa onde a pessoa procura, cadê? Vem cá. Ah, você pode pintar e bordar, porque depois Jesus vai te dar uma outra chance, uma segunda chance, porque Jesus tem duas igrejas. A fiel que vai ser arrebatada na primeira arrebatamento, que Jesus vai vir, mas só a igreja vai ver, ninguém vai ver. Isso é uma história que eles ficam contando a história. Ninguém vai ver, só a igreja. Ninguém vai ver. Então, como os judeus serão salvos? Me diga. Porque os judeus não fazem parte do mundo? A Bíblia diz que os judeus o verão e reconhecerão que é ele o Messias. Ó, ele, ó, nós o transpassamos, era ele mesmo. E aí eles reconhecerão para quê? Para que eles sejam salvos pela promessa que Deus fez a Abraão. Porque Cristo implantará o milênio, depois que o Cristo vencer o anticristo, ele implantará o milênio, e durante o milênio o povo de Israel é que vai estar ali servindo ao Senhor, como nos serviram no passado, e haverá paz na terra, não haverá mais guerra, não haverá mais luta, por 1000 anos, porque o diabo vai estar preso, mas o anticristo e a besta já vão ser lançados, já foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aí depois dos 1000 anos, a palavra de Deus diz que Deus vai mandar soltar o diabo, e o diabo vai sair por pouco tempo e vai enganar as nações. Vai enganar todo mundo, para ir todo mundo contra Israel. Quando eles cercarem Israel todo para destruir Israel, Deus vai mandar fogo do céu e vai destruir todas as nações inimigas que se levantaram contra Israel. Aí é o salvamento, o livramento que Deus dá a Israel. Aí Deus salva Israel. Aí Deus taca fogo na terra toda, mata todo mundo. Aí vai se vir a segunda ressurreição, que é a ressurreição do trono branco, que todos serão julgados diante do trono branco. Aí muitos judeus que morreram ali servindo a Deus no milênio serão ressuscitados, porque os judeus vão continuar vivendo, nascendo, vivendo e morrendo durante o milênio, porque o tempo para eles vai continuar igual é hoje. Mas para nós que já estivermos arrebatados com a igreja, para nós será diferente o tempo. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós estaremos vivendo nesse tempo, que é o tempo o tempo de Deus, não é? Então nós estaremos vivendo no tempo de Deus. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Então, é essas coisas que as pessoas
vêm com conversa que às vezes eu não aguento, porque elas vêm com essa conversa, mas não tem base bíblica. E então Deus está falando, Deus nos ensinou a fazer o bem, mas tem gente que faz o mal. É aqui, ó. Mas aí, ó, a terra que muitas vezes, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. O que é espinhos e abrolhos? É o ensinamento errado. Porque ninguém planta espinho. Você vai plantar um espinheiro na tua casa, na tua terra. Você tem uma fazenda, você vai plantar um monte de espinheiro. Você tem uma fazenda, você vai plantar um monte de abrolho. Não, porque você não vai botar uma semente ruim na sua terra, você vai botar uma semente boa. E a semente boa é a palavra de Deus. Então tudo que você pregar, você tem que pregar baseado na palavra de Deus. Você tem que estar firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fundamento. Você tem que estar bem abalizado na palavra de Deus. Se você quer ensinar a palavra de Deus, você tem que estar bem abalizado na palavra de Deus, para você não ensinar coisa errada, para você não ensinar ensinamento de homens, mas ensinar o ensinamento da palavra de Deus. Por quê? Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado. Aqueles que ensinam palavras de homem, ensinamentos de homens, falácias, fábulas, serão o quê? É reprovada. Você vai ser reprovado. E perto está da maldição. Maldição é o quê? Ser lançado no inferno, irmão. Ser lançado no inferno. A maldição é ser lançado no inferno. Ninguém quer ir para o inferno. O inferno é lugar para o diabo. Porque o diabo é que é o amaldiçoado. E o seu fim é ser queimada, tá vendo aí? Ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estarão o anticristo, o falso profeta e o diabo e seus demônios. Você vai para lá, vai todo mundo para lá. Aí só serão salvos os judeus que creram em Cristo como Messias quando ele veio no arrebatamento da igreja. Para arrebatar a igreja, eles verão e eles crerão. Aí esses judeus que nasceram e morreram estarão diante do trono branco. Esses serão salvos, porque o nome deles estarão no livro da vida. Mas aqueles que pecaram lá, antes, quando era igreja, pecaram e ficaram desviados, não tem salvação não, irmão. Vai para o inferno, vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso ande preparado, porque a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. A volta individual. Porque nós podemos morrer, não sabemos a que momento. Mas nós temos que estar firmes no Senhor, guardados pela palavra do Senhor, para que, caso aconteça alguma coisa, nós estejamos preparados e não estejamos como aquelas 5 virgens loucas que não estavam preparadas, né? Que o Senhor nos abençoe, que você continue nos apoiando, orando por mim, pela minha família, que você possa dar aquele like, aquele joinha, você possa estar se inscrevendo no canal, dando uma força para que nós possamos alcançar mais almas para Cristo e almas firmadas e abalizadas na verdade, porque nós temos que pregar e ensinar o que está escrito. E nunca se esqueça, vamos falar a verdade. Até a próxima, um grande abraço, fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais.